Reverendo Marcelo Vidal. Ouçamos o coral em oração.
Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos a palavra e para juntos, debaixo do auxílio e da iluminação do Espírito Santo, enxergarmos além da mera letra. Nós consigamos enxergar, sob a iluminação do Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer que enxerguemos, para que a nossa jornada de fé seja fortalecida, para que a nossa caminhada nós tenhamos e sejamos aparelhados para caminharmos seguros na sua palavra. Paulo encontra-se em Éfeso, segundo o texto que nós lemos. Está ali em meio a uma igreja formada há pouco tempo. Essa igreja de Éfeso, ela vai se tornar, na verdade, uma das maiores igrejas do primeiro século, depois da igreja de Jerusalém e depois da igreja de Antioquia da Síria. Essa se tornou também uma grande igreja naquela região. Nos 3 anos que o apóstolo Paulo passou naquela grande metrópole, que tinha por volta de 200.000 pessoas, para aquela época uma grande cidade, o evangelho foi se espalhando por toda a província da Ásia Menor, com igrejas que foram sendo estabelecidas em Laodiceia, em Hierápolis, em Colossos e outras regiões ali da Ásia Menor. É nessa igreja justamente que muitos obreiros saíram para plantar outras igrejas, para fundar outras comunidades. Portanto, a igreja de Éfeso era uma igreja missionária. Priscila e Áquila, Apolo e Timóteo trabalharam nessa comunidade cristã. Desse mesmo local, o apóstolo Paulo veio escrever as suas epístolas aos Coríntios, e mais tarde o apóstolo João também pastoreou aquela comunidade, e a própria mãe de Jesus ali residiu e pertenceu também àquela igreja. João escreveu ali suas 3 epístolas e o seu evangelho. E foi nessa região que essa curiosa história que nós acabamos de ler aconteceu. Depois que Apolo, passando por ali, pregou uma mensagem aparentemente incompleta em Éfeso, ele parte a cidade rumo para Corinto, e Paulo vai chegar ali justamente para permanecer esses 3 anos que nós comentamos aqui. E é nessa grande cidade que Paulo vai se deparar com esses 12 homens, com um testemunho curioso e ao mesmo tempo incoerente. Eles testemunharam, disseram que haviam recebido um batismo, haviam sido batizados, mas o batismo de João, e que não haviam recebido o Espírito Santo quando foram batizados, e que muito menos sabiam de qualquer informação sobre o Espírito Santo e sobre o derramamento desse mesmo Espírito. E quanto a esse assunto, olhando para a palavra de Deus, rogando a Deus pela sua iluminação, a gente gostaria de nessa manhã ressaltar pelo menos alguns pontos básicos para a nossa meditação, cujo tema, na verdade, vai versar, segundo o nosso boletim, do batismo no e com o Espírito Santo. E a defesa é que ele tem base bíblica. Ele tem base bíblica. A primeira proposição nossa nessa manhã é dizer algo que aparentemente é muito óbvio e muito claro. É que um cristão, se é de fato cristão, tem de ser selado pelo Espírito Santo. Tem de ter recebido o Espírito Santo. Quando Paulo vai perguntar a esses homens se haviam recebido o Espírito, quando creram, responderam que não sabiam sobre o derramamento do Espírito, nem da sua existência. Falaram que haviam sido batizados no batismo de João. E a gente vai puxar a memória para os evangelhos, que vão citar que João estava ali, João Batista, conclamando no deserto, convidando homens a se arrependerem. Um batismo de purificação, um batismo que, na verdade, poderíamos chamar de um batismo de exortação.
num ato simbólico dizendo que, inclusive ele e todos ali à sua volta, estavam sujos. Estavam vivendo em iniquidade, portanto, teriam de ser lavados. Num ato simbólico que a sua alma fosse lavada, fosse purificada. E ele vai chamar até mesmo escribas e fariseus para este batismo. E ele vai dizer que ele batiza até com água, mas que depois dele viria alguém que batizaria com fogo. Esse é Jesus, que derramaria sobre todo aquele que crê o Espírito Santo. João até apontava para a vinda de um Messias, João até apontava para aquele que viria após ele, do qual ele não seria digno de desatar as sandálias. Mas o ensino não era completo. E este batismo de João, realizado no deserto, não é o batismo cristão. Nós poderíamos chamar de um pré-batismo cristão, mas talvez nem isso, porque a intenção era outra. A de apontar os pecados, a iniquidade com que os homens daquela época, principalmente os sacerdotes, escribas e fariseus, viviam e convidavam a se lavar para que fossem limpos de suas sujidades espirituais, das suas sujidades morais. O ensinamento revelava a Cristo, sim, mas não revelava a sua obra redentora, não revelava a sua obra salvífica. E você vai poder perceber no texto que somente após o esclarecimento do apóstolo Paulo àqueles homens, é que os mesmos foram batizados em nome de Jesus, e aí receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo. Vejam só, no versículo de número 4 e 5. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, ao entenderem, porque cremos que o evangelista Lucas, autor também de Atos dos Apóstolos, cremos que Paulo gastou algum tempo com ele ali, explicando o que está aqui em apenas uma linha, em apenas um versículo. Entendemos que Paulo deixou claro quem era Jesus, qual era a sua obra. E a partir deste ensinamento, eles foram batizados. Não falemos em rebatismo, mas foram batizados no batismo cristão. Quando o entendimento foi alcançado, e quando esse entendimento atingiu a alma, promoção do próprio Espírito, atingiu o intelecto, promoção do próprio Espírito, eles foram batizados. Nem todos conhecem um pouco a minha caminhada pastoral, até porque ela ainda é muito curta. Quando estivemos na igreja presbiteriana do Caju, nós passamos por uma história curiosa, mas com a qual nós aprendemos um pouco, eu aprendi um pouco. Lá nós tínhamos a nossa classe de catecúmenos, ou classe de novos membros. Lá, devido à proporção da igreja, a realidade da igreja, quem dava essa classe, quem dava as lições era eu mesmo, era o próprio pastor da igreja, então. E depois de todas as lições que foram ministradas àqueles que seriam batizados, uma senhora disse, depois à parte, se ela poderia ser de novo batizada. Aí eu expliquei que a água, nem a quantidade de água, nem a imersão ou a aspersão a salvaria, mas que a salvaria era a fé que ela tinha em Jesus Cristo, de ser o seu Redentor, o seu Senhor, o seu Salvador pessoal. E aí ela disse, mas é justamente por isso que eu quero ser batizada. Porque eu, quando fui batizado em outra comunidade antes, bem antes, a minha compreensão não era esta, não vamos citar o nome da comunidade aqui, mas a minha compreensão não era esta,
O meu entendimento não era esse. Na verdade, ela explicando, o meu desejo era somente o de resolver meus problemas pessoais, era de somente resolver minha vida financeira. E quem sabe, de repente, sendo batizada, passando por esse rito, as coisas não mudassem. Mas agora, aqui, após esse ensinamento, eu entendi. E eu pergunto se há algum problema de eu ser batizado, pela convicção correta, pelo entendimento correto do que o Senhor tinha me ensinado. Não, de forma alguma, lógico que nós podemos batizar, mas lembre-se que a água não salva. Ela vai revelar aquilo que já se operou na sua vida, já operou na sua mente, já operou no seu coração. É como diria Agostinho, ou Santo Agostinho, batismo na água é um sinal visível de uma graça invisível, de algo que se operou de uma forma invisível, mas que ao longo da caminhada vai começar a manifestar os seus frutos, novos frutos, frutos de arrependimento, frutos de uma nova vida, frutos de um novo nascimento. Assim como o reverendo Antônio José pregou hoje no culto das 8 horas. O Espírito Santo promovendo ele sim, e não um ato somente litúrgico, não somente a convenção de uma igreja. Tornar-se membro talvez pode ser para todos, mas tornar-se filho de Deus é só para quem o Espírito Santo toca, chama e revela o Senhor Jesus Cristo. E portanto é impossível ser cristão sem nascer de novo. Não estou dizendo ser membro de uma igreja local, ser cristão, pertencer ao povo de Deus, sem de fato ter recebido o Espírito Santo. Quando houve o entendimento, houve o batismo, e aqui nesse contexto, nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente, houve o sinal, legitimando aquele ensino e legitimando aquele rito, aquele batismo. Simon Kistemaker vai dizer, um comentarista, vai afirmar que esses 12 homens estavam numa fase introdutória à fé cristã, ainda não eram cristãos. John Stott também vai dizer que esses homens não sabiam que uma nova era, que uma nova aliança havia sido inaugurada por Jesus, mas quando souberam, através de Paulo, passaram a depositar a sua fé em Jesus Cristo. Passaram a depositar, a confiar a sua fé em Jesus Cristo. Lembra-se de Filipe também, no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, que vai evangelizar aquele alto oficial da rainha de Candace, aquele eunuco, que está na sua carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, um rolo na verdade, e ele lê, mas não está entendendo o que está lendo, não está alcançando. E para isso houve um ensinamento, ainda que breve, àquele homem. E após o ensinamento, e após o entendimento, houve o... Podem falar. Batismo. Houve o batismo. Somente o entendimento correto a respeito de Jesus pode levar o homem ou a mulher, homem, gênero humano, ao arrependimento genuíno, ao batismo e ao enchimento do Espírito Santo. Pode ser o ensinamento mais simples do mundo, mas esse ensinamento, essa palavra deve conduzir e apresentar Jesus como sendo Salvador, Senhor e Salvador. E quando o Espírito Santo misteriosamente destranca o nosso entendimento, abre nosso entendimento, nós recebemos pela fé essa graça. Mas ainda ficam algumas pontinhas de dúvida no texto. A gente precisa trabalhar, a gente precisa, como diriam os professores do seminário, esmiuçar a penha, quebrar essa pedra, desfragmentar algumas coisas. Segunda coisa que a gente gostaria de comentar nessa manhã, conversar com vocês nessa manhã. Primeira coisa,
é que para ser cristão tem de receber o Espírito Santo. Se não receber o Espírito Santo, não é cristão. Pode ser qualquer coisa, se não nasceu de novo, não é cristão. Segunda verdade extraída do texto é que o Espírito Santo não é privilégio de um grupo especial, mas sim de todo aquele que crê em Jesus. O Espírito Santo não é para aqueles que foram para o seminário, o Espírito Santo não é para aqueles que têm crescido nos estudos, e não tem nada de errado nisso, hein, gente? O Espírito Santo não são para aqueles que têm a bênção de poder trabalhar o seu intelecto, não é só para estes, mas é para todo aquele que nele crê. Depois que esses 12 homens creram em Jesus e foram batizados em seu nome, Paulo impôs as suas mãos sobre eles, que receberam o Espírito Santo e passaram a falar em línguas e a profetizar. Aí, pastor, aí o carro aperta. Aí a jurupoca pia. Se creram, não foi porque o Espírito Santo já havia vindo? É depois que se batiza que o Espírito Santo vem? Ou é o Espírito Santo que vai trabalhar, revelar, e o batismo é um sinal de algo que já ocorreu? Não vamos fugir do assunto. E pela graça de Deus somente, vamos tentar elucidá-lo. Vocês ainda estão em oração? Peço que continue orando, viu? Gente, olha só, quando a gente vai tomar esse livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que existem 4 momentos muito especiais que o Espírito Santo foi derramado. Pelo menos 4 momentos que marcaram a história da igreja nascente. O primeiro deles foi em Atos capítulo 2, quando aquela assembleia de mais ou menos uns 120 homens estavam ali reunidos, todos no mesmo lugar. De repente veio com um som de um vento impetuoso que toma aquele lugar. Línguas como de fogo, e não de fogo, senão cheiro de cabelo queimado ia tomar o lugar. Pousaram sobre cada um deles, eles passaram a falar em outras línguas, em línguas estrangeiras. Tanto é verdade que pessoas que estavam ali naquele lugar, próximo ali, quando começaram a ouvir, eles começaram a falar que estavam ouvindo aqueles homens falando das grandezas de Deus nas suas línguas. Cretenses, arábios, gente do Egito, Medo, Panfilha, Frígia, todos ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas línguas maternas. Esse foi o primeiro momento. Judeus, que ali falaram em línguas estrangeiras, proclamando o quê? Como eles eram bons, como eles eram espirituais, como eles eram diferentes dos outros? Não, proclamando as grandezas de Deus. No segundo momento, em Atos 8, nós temos também o derramar do Espírito Santo sobre os samaritanos, Atos capítulo 8. Você pode anotar e depois conferir na sua casa com calma e conforto. Samaritanos que receberam a palavra de Deus, foram batizados em nome de Jesus, receberam a imposição das mãos dos apóstolos, mas não falaram em línguas estrangeiras. Profetizaram, mas não falaram em línguas estrangeiras, samaritanos. Atos 10, um texto que emociona toda a cristandade, e a mim me emociona também, graças a Deus, porque eu também faço parte dessa cristandade pela graça de Deus. A família de Cornélio, que vai receber o Espírito Santo, que vai falar, que vai profetizar sobre as grandezas de Deus, enquanto Pedro lhes anunciava o Evangelho. E quando Pedro viu este evento ocorrer, ele batizou aquela família. Atos 19, o texto que nós lemos, 12 gentios, que ao entenderem a mensagem foram batizados e receberam o Espírito Santo, falando em línguas estrangeiras e profetizando. Cremos que falando as mesmas coisas que a família de Cornélio falou, que os samaritanos falaram, e que aqueles 120 homens, no início, em Atos 2, falaram,
O que eles profetizaram? Do futuro? Não. Falavam e proclamavam as grandezas de Deus. Nesse segundo ponto, duas coisas têm que ser destacadas. Era necessário que fosse assim: batismo, imposição de mãos, pelo menos no início, para que a autoridade apostólica pudesse ter o seu selo. Lembrem-se, nós estamos falando de uma igreja que estava nascendo, e nascendo já num processo difícil, de um povo, de uma comunidade que é tida pelos judeus como uma seita que surgiu dentro do judaísmo. E chega um determinado ponto que eles se reuniam inicialmente nas sinagogas, se reuniam no templo para orar, mas depois de determinado ponto eles são expulsos dali. Não podem mais fazer as suas orações no templo. Começam a ser perseguidos, são tirados daquela realidade. Para que aquele povo inicial, que segundo a própria palavra em Atos dos Apóstolos estava começando a transtornar o mundo, colocar o mundo, virar o mundo de ponta cabeça, era necessário que esses sinais se manifestassem, para que as pessoas vissem que aqueles homens haviam sido de fato comissionados por Jesus. Eram discípulos de Jesus e tinham o seu selo. Tanto que mais à frente, numa igreja já estabelecida, esses sinais já não mais acontecem, já não é mais necessário. A forma já não é mais esta, mas era necessário que fosse assim no princípio da igreja, no início da sua igreja, para que aqueles homens pudessem ter das comunidades nascentes a confiança. Não são falsos profetas, não são outros homens, mas são apóstolos de Cristo. A segunda coisa, ainda nesse ponto, que nós gostaríamos também de ressaltar, é que a mensagem aqui, que é assim equivocada por parte de muitos, por muita gente, bem intencionada, mas equivocada. A mensagem aqui não é que a evidência do batismo do Espírito é revelada de que forma? Através de línguas, através de profecia. Se falou em língua, recebeu o Espírito Santo. Se está profetizando, recebeu o Espírito Santo. Quem aqui já não ouviu isso? Quem aqui talvez já não tenha pensado dessa forma, ou já tenha manifestado dúvida quanto a esse assunto? Eu vou dizer aqui, eu já tive dúvidas. Não agora, mas no passado já tive dúvidas. Mas a mensagem aqui é muito maior, muito mais ampla e muito mais maravilhosa do que dizer, se você recebeu o Espírito, você fala, tem que ter evidência do falar em outras línguas e profetizar. O assunto em questão aqui não é este. Porque se o falar em línguas fosse evidência do batismo, genuíno do Espírito Santo, tem uma classe aqui que não falou em línguas. Alguém se lembra? Os samaritanos receberam o Espírito e não falaram em outras línguas. Confira o texto na sua casa, em Atos 8. Se assim fosse, os samaritanos não haviam se convertido, não haviam nascido de novo. A mensagem rica, bela e maravilhosa é que o Espírito Santo é para todo aquele que crê verdadeiramente nele, verdadeiramente em Jesus, seja judeu, seja samaritano, gentio, não importa. E a igreja precisava entender isso desde o princípio. O Espírito Santo, naquele contexto, é para o homem e para a mulher, é para o escravo e para o senhor, é para o gentio e para o bárbaro, é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. O recado já foi dado lá em Atos 2,
quando os povos de outras nações, ainda que até judeus da diáspora estivessem ali também, mas que cada um ouvisse na sua própria língua materna. O que acontece aqui é o inverso do que aconteceu em Babel. Quando todos falaram em diversas línguas, as línguas foram confundidas e foram separados, dispersos pela terra. Aqui agora, os povos dispersos pela terra são convidados a caminharem numa só fé. É chamar para dentro, é chamar para casa. Seja judeu, seja samaritano, seja gentio. O Espírito Santo vem, e entenda o que eu vou dizer, universalizar a sua mensagem. Com isso não estou dizendo que a salvação é para todos. A salvação é para todo aquele que nele crê. Mas pastor, ok, mas aqui a maioria de nós somos cariocas ou paulistas. Bom, em suma, a maioria, se não todos nós aqui somos brasileiros, falamos a mesma língua. Mas aqui tem tanto o doutor, como também tem a dona de casa. E ambos, se creram, têm o Espírito Santo de Deus. Se creram, receberam o Espírito Santo e estão caminhando na sua jornada de fé. Se nós defendermos que aqueles que foram batizados pelo Espírito Santo têm de falar em outras línguas e profetizar, nós vamos começar a criar a classe 1, classe 2, classe 3, ou classe A, espiritualmente falando, classe B e classe C. Problema de Corinto: quem são os mais espirituais? Os que falam em outras línguas. Esse é o problema da igreja de Corinto. Falam em outras línguas, são os mais espirituais, quando Paulo vai dizer que a igreja tolera certos pecados que só Jesus na causa. E quando Paulo vai dizer para que nós busquemos os melhores dons, ele vai começar a falar sobre qual assunto? O amor. O amor é o maior dom. E é o amor que o Espírito Santo revela quando chama o samaritano, que não era bem quisto e bem visto pelo judeu, quando chama o gentio para caminhar junto, e quando chama o próprio judeu, quando chama Pedro também no Atos dos Apóstolos a entrar na casa de Cornélio, naquele sonho, naquela visão de animais que são descidos no lençol, tidos como impuros. E Deus vai dizer, mata e come. Ele, eu não vou tocar em coisa impura nenhuma, de forma alguma. E Deus vai dizer, não consideres impuro aquilo que eu estou dizendo que é puro. E essa visão nada mais era para que ele pudesse pregar a Cornélio e a sua família, e para que ele pudesse testemunhar com os próprios olhos que aquilo que havia se operado com eles em Atos 2, estava agora acontecendo numa família gentia, com a qual o judeu não poderia nem mesmo se sentar à mesa para comer. Essa é a mensagem do Espírito. E é isso que Atos 2, Atos 8, Atos 10 e 19 vão proclamar. A união. A unidade na diversidade, não uniformidade. Uniformidade é coisa do mal. Uniformidade é coisa do engano. Mas unidade na diversidade é obra e ação de Deus na vida da sua igreja ao longo dos séculos. É hoje e o será para sempre, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que importa é crer. E crer não é somente acreditar que Deus existe, que Jesus existe, que o Espírito Santo existe, não basta. Porque crer que existe, os demônios fazem muito bem isso. Eles creem que Deus é trino, eles creem
em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles creem, acreditam na sua existência. No contexto bíblico, crer é confiar e é depositar a sua vida nas mãos do Senhor. É conscientemente passar o timão do barco para Jesus e experimentar ser conduzido por Ele. Dom de línguas não é evidência do batismo do Espírito Santo e nem da sua plenitude na vida do crente. Paulo vai questionar a igreja em Corinto, vai dizer: falam todos em outras línguas? Profetizam todos? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 30. Quando o apóstolo Paulo vai pregar aos Efésios, escrever aos Efésios, e quando ele vai falar sobre a plenitude do Espírito, naquele logos clássico, naquele texto clássico: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele não fez menção alguma de línguas. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. Em parte alguma da Escritura, somos admoestados a buscar o batismo do Espírito Santo, ou o dom de línguas. No entanto, a Bíblia nos conclama para que sejamos cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Concluindo, cristão é aquele que entendeu a mensagem salvífica de Cristo, arrependeu-se genuinamente, foi batizado e tem experimentado a dádiva do Espírito ao longo da sua jornada. Seja quem for, de onde veio, qual é a sua origem, qual é a sua realidade, você foi chamado para caminhar na igreja e ser igreja. Portanto, um cristão tem de ser selado pelo Espírito Santo. E em segundo lugar, o Espírito Santo não é privilégio de uma casta, de uma classe, mas é para todo aquele que nele crê. Tanto é verdade que você está aqui. Olha para a pessoa que está ao seu lado, olha para a pessoa que está à sua frente e atrás de você. Faça isso, não precisa nem cumprimentar não, só olhar. Que diversidade! Que maravilha! Unidos, mas mantendo as suas identidades. Ainda que a imagem de Cristo esteja sendo construída em nós, a sua identidade é preservada. O Evangelho não nos coloca numa forma, mas concede-nos a alegria da liberdade cristã. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Deus abençoe os seus pastores, Deus abençoe suas famílias, Deus abençoe os corais de nossa igreja, Deus abençoe as sociedades, os ministérios desta igreja, Deus abençoe a você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé, irmãos, abrir os inários no hino de número 86. Espírito do eterno Deus, opera em nós, quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Vamos cantar em forma de oração este cântico. Hino 86, e a seguir, o reverendo Antônio José vai nos despedir com a bênção dos apóstolos. E nós sairemos daqui abençoados e guardados por Deus. Cantemos, irmãos.
receber a bênção dos apóstolos. Que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, e a comunhão, as alegrias e as virtudes do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, hoje e eternamente. Amém.